João Geada. Uma salva de palmas para ele, para o João. Olá, pelo visto ainda não foi desta. Desculpem lá, mas é que eu sem isto não me oriento. Agora é que é. Bem, antes de mais nada, chamo-me João Geada, como o Alvin já disse algumas 10 vezes. Não frequento assim tanto o Elefante Branco. E sou designer, sou publicitário, sou pai de 5 filhos, sou criativo por maldição e trago aqui uma das minhas ideias para Portugal, porque, confesso que tenho muitas. Aliás, trago duas. A primeira é comam mais fruta, porque corpos saudáveis são capazes de coisas mais saudáveis. E a segunda, um bocadinho mais séria, ou talvez não, é esta que eu começo por introduzir, porque por defeito, como sou publicitário, eu tenho sempre que ter um briefing primeiro para depois desenvolver as ideias. Portanto, fiz aqui uma pequena explicação para introduzir a coisa, se calhar vou demorar mais de 5 minutos, mas que se lixe. O que eu sinto muito em relação a Portugal, eu falo em relação a Portugal, mas na realidade eu sinto isto em relação ao mundo todo, ok? Mas como neste momento estamos concentrados neste pequeno retângulo, e eu acredito que é mais fácil também mudarmos primeiro isto e depois partimos para o mundo todo. Portanto, a intenção é essa. Nós, uma das coisas a que já chegámos à conclusão, aliás, já devíamos ter chegado a essa conclusão há mais tempo, é que não temos um plano, ok? Os nossos líderes falam, tomam imensas iniciativas para resolver problemas no curto prazo. Eu não me lembro, confesso-vos que não me lembro, nos meus 46 anos de vida, alguém me dizer, tirando o Pedro Bidarra, que há uns tempos disse que Portugal devia ser a West Coast da Europa, não me lembro de alguém dizer um desígnio. Portugal tem que ser isto, tem que apontar para aqui, a nossa intenção é trabalharmos todos para isto. Não me lembro disso ter acontecido. Pode ser que algum de vocês tenha lembrado, eu não me lembro. Eu acho que isto terá a ver com uma característica nossa. Já se falou aqui das características portuguesas. Mais uma vez, eu aqui extrapolo para nós portugueses. Eu já vivi noutros países e nós não somos assim tão diferentes de outros. Temos, de facto, algumas características próprias, mas não somos assim tão diferentes. Agora, temos uma carência que de facto nos impede até de ter bons líderes, que é os nossos recursos humanos são fraquinhos. E quando eu digo os nossos recursos humanos são fraquinhos, perdoem-me se parecer arrogante, mas eu acho que nós, de facto, somos um bocadinho mais ignorantes enquanto povo do que aparentamos ser e do que vendemos ser. Nós olhamos muito para trás. Nós tivemos um momento glorioso há 500 e tal anos atrás e eu hoje em dia continuo a ver, cada vez que é feita uma homenagem pública, ainda há pouco tempo foi feito até coisas assim mais modernaças, como há pouco tempo foi feito aquela projeção de videomapping no Terreiro do Paço. O tema é recorrentemente o passado, os descobrimentos, e acho que há 500 atrás que nós fomos espetaculares. Porreiro, fomos, é verdade. Hoje em dia não somos. Não somos, temos que reconhecer isso, temos que ter a humildade de reconhecer e a partir disso para trabalhar, para sermos um bocadinho melhores. O que eu vejo é que nós só nos mobilizamos e só olhamos para a frente quando o Sporting chega em primeiro lugar do campeonato no Natal, ou quando dizem mal do Ronaldo. Portanto, aí a malta realmente anima-se mais um bocadinho. Eu há pouco tempo estava a falar com uns amigos meus alemães e eles diziam que achavam que nós, portugueses, tínhamos perdido o espírito de comunidade. Que sentiam que em Portugal há muito pouco espírito de comunidade. Eu não podia estar mais de acordo. Aliás, eu peço a alguém que conheça os vizinhos todos e se dê bem com os vizinhos todos, que ponha o braço no ar. E ainda tantos mentirosos. Ok, ainda bem. Eu confesso que toda a gente que eu conheço dá mal com os vizinhos, diz mal dos vizinhos, diz mal dos colegas. Eu acho que isto aqui tem fundamentos históricos, tem explicações, obviamente, científicas e conjunturais. Eu, na minha opinião e na opinião desses meus amigos,
teríamos dois motivos. Um é que nos faz falta catástrofes. Portugal é tão bom geograficamente. Epá, isto é tão perfeito, nós temos tantos recursos, tanta coisa, isto é tão bonito, tão diverso. Em 1755, portanto, mais ou menos pouco tempo depois da outra coisa boa que nos aconteceu, que foi os descobrimentos, tivemos um terremoto e um maremoto brutais que destruíram Lisboa. Tirando isso, epá, não temos grandes catástrofes. As guerras passaram-nos um bocado ao lado, guerras que destruíram parte ou grande parte do norte da Europa e que obrigaram esses povos a unirem-se para reconstruir, passaram-nos ao lado. As nossas revoluções têm sido feitas sempre por poucas pessoas. Eu sei que nós festejamos os 25 de Abril e as instaurações da República todos juntos e como se fosse uma obra coletiva, mas a verdade é que, por exemplo, eu julgo que todos saberão, a instauração da República foram 60 e tal pessoas que trataram da coisa, como tinha havido o regicídio e as tropas estavam assim meio desorganizadas, 100 e tal pessoas conseguiram passar o Portugal de uma monarquia para uma república. Depois, obviamente, o resto da malta alinhou, mas o grosso da coisa foi feito por pouca gente. Mesmo os descobrimentos eram os poderosos, os ricos e poderosos, que não eram muitos, que levavam depois o resto da malta, obrigavam-nos a ir para os barcos e levavam-nos por aí fora, porque, ou seja, não era propriamente um movimento coletivo. Tem sido sempre, as grandes mudanças em Portugal têm sido sempre provocadas por relativamente poucas pessoas. Isto foi mais agravado ainda com a ditadura que sofremos durante quase 50 anos, e eu acho que todas estas coisas nos puseram muito a pensar cada um por si. Okay? Acho que nós temos muito aquela coisa do se eu me desenrascar, se a minha família se desenrascar, o resto que se lixa um bocadinho, porque isto vai lá. Obviamente, com estas coisas a acontecerem, nós temos pequenas elites, pequenas minorias que se vão aproveitando disto tudo. Eu insistentemente digo a quem me ouve que acho que estas crises, aliás, eu hoje de manhã ouvi uma coisa engraçada, que era que as crises são cíclicas e acontecem mais ou menos provocadas pelos mesmos fatores que provocam outros fenómenos naturais. Eu francamente acho que sim, acho que são cíclicas. Acho é que, ao contrário de coisas que são provocadas por fenómenos naturais, nós conseguimos sair delas se nos comportarmos de forma diferente. O Einstein dizia que se nós repetirmos sempre os mesmos comportamentos, dificilmente conseguiríamos obter resultados diferentes. E o que eu acho é que nós estamos a tentar resolver esta crise, aliás, como as outras todas que foram passando, precisamente com os mesmos mecanismos que as criaram. Portanto, muito dificilmente o resultado será diferente. O que eu acho é que nós vamos agora, de facto, entrar num período de prosperidade e depois haveremos de entrar numa crise outra vez, tal como foi dito, e isto será sempre assim enquanto nós não sairmos deste esquema de pensamento e não mudarmos a forma de encarar as coisas. Ou seja, nos deixarmos estupidificar, de ser manipulados pelos mídias, de ser manipulados por publicitários como eu não, porque eu evito fazer trabalho desse género, deixarmos de ser manipulados por programas como a Casa dos Segredos, enfim, todas estas coisas que estupidificam, nos estupidificam a todos, até o futebol, que me perdoem os adeptos, eu também gosto de futebol, mas de facto acho que nos estupidifica. Eu se calhar já me estou a alongar um bocadinho mais, mas não interessa. Entretanto, eu sempre acreditei que o que deve resolver os problemas de um país é o seu povo, okay? São as suas pessoas. Um país é um conjunto de pessoas. Se não houver um conjunto de pessoas, não tem piada, não é país. A designação de nação cai por terra. E o nosso sistema de ensino, eu adorava que ele nos ajudasse a fazer isto, mas eu francamente também não acredito nele. Eu acho que o nosso sistema de ensino continua a funcionar à imagem de um sistema de ensino que foi desenvolvido na altura da Revolução Industrial. Aliás, até há pouco tempo haviam escolas que se chamavam escolas industriais. E se vocês forem ver, aquilo é uma fábrica de autómatos. A malta entra para lá, somos todos tratados da mesma maneira, é altamente democrático, isso é verdade, mas as disciplinas mais importantes é alguém que decide o que é mais importante para mim. Portanto, para mim, fartaram-se-me da matemática, quando eu provavelmente nunca na minha vida aplicarei matemática ao nível que me insistiram a ensinar, e não me ensinaram outras coisas que provavelmente tinham feito de mim melhor pessoa. Portanto, este esquema industrial de ensino também eu acho que não está a funcionar. Se bem que a minha ideia passa um bocadinho por aproveitar esta industrialização que nós ainda temos na nossa sociedade para
nos preparar para dar o salto. No fundo, o que eu acho é que nós precisamos de um exército, ok? Não um exército militar formado para guerras e para matar pessoas e para trabalhar com armas que matam, mas para trabalhar com armas, com outro tipo de armas, um exército que saiba pensar, um exército de cultura, um exército de gente com capacidade de saber, de pelo menos perceber o que é que se está a passar consigo. Uma vez que o Alvin introduziu isto logo com pormenores escabrosos, eu também introduzo aqui um pormenor escabroso. Eu sou, de facto, um alcoólico, estou em recuperação há 5 anos, mas, portanto, eu comecei a beber muito cedo, comecei a beber com cerca de 11 ou 12 anos, e durante 30 e tal anos da minha vida, todos os meus problemas eu resolvi-os com álcool, ok? Portanto, a minha normalidade era essa. E eu só consegui parar, há 5 anos atrás, quando fiz uma pausa nesta minha normalidade. Eu finalmente convenci-me que tinha um problema, e eu acho que essa fase de Portugal já passou, já todos percebemos que temos um problema, senão não estávamos aqui, e fui internado numa clínica durante 5 semanas. Okay? Durante essas 5 semanas, aquilo foi uma experiência de vida. Eu convivi com pessoas que tinham o mesmo problema que eu fiquei a perceber o problema que tinha, porque uma das coisas graves no alcoolismo e nos outros tipos de adição é nós não aceitarmos que aquilo é um problema. Portanto, deram-me esse conhecimento e, mais do que isso, depois deram-me também conhecimento de ferramentas que eu posso usar para contrariar esse problema, porque isto, no fundo, é uma doença crónica, eu hei de ser sempre alcoólico até ao fim dos meus dias. Portanto, ou eu uso essas ferramentas, ou perco esta guerra. Okay? Com base em todas estas coisas que eu estive a dizer, então, a minha ideia mesmo para mudar Portugal, e a palavra de honra que eu, embora seja assim um bocadinho lírico, eu acho que isto era facilmente fazível, mas era aplicar esta regra do ensinar a pescar, em vez de dar peixe, aos 10 milhões de pessoas. E como é que nós fazíamos isso? Tropa. Ok? Tropa. É tropa. Se nós pensarmos bem, há milénios que a humanidade tem mecanismos de pegar em toda a gente, e é toda a gente. Atenção, porque aqui não há... Ok, as mulheres só entraram há pouco tempo, houve os problemas das raças durante alguns tempos, mas a humanidade e a sociedade já têm este mecanismo de pegar em toda a gente, enfiá-los em todos num sítio e ensinar-lhes uma coisa. Essa coisa não é a coisa mais fixe do mundo, mas a verdade é que tem sido feito, há séculos ou milénios que é feito, tem resultado, as pessoas saem de lá formadas de outra maneira, saem de lá com muito espírito de comunidade, saem de lá a saber coisas que não sabiam quando lá chegaram. Porque é que nós não usamos este mecanismo para fazer outra coisa? Que é, em vez de ensinar a lutar, ensinar a pensar, já que tudo o resto está a falhar, embora lá então usar esta infraestrutura que já está criada e fazermos uma tropa, tornarmos os 10 milhões de portugueses numa tropa de gente culta, de gente informada, de gente com conhecimento, de gente com capacidade de dar a volta a qualquer problema, de gente capaz de decidir por si. Só aqui para explicar mais ou menos como é que eu vi o funcionamento disto. Eu acho que durante um tempo, embora eu odeie obrigatoriedades, eu sou um bocadinho anarca, ok? Odeio obrigatoriedades, mas eu acho que durante uns tempos tinha que ser obrigatório. E o que se passava era, a malta acabava o liceu, no 12º ano, e durante 3 meses tinha tipo uma recruta em que ia tudo para os quartéis. Para os mais velhos, isto tinha que ser em semanas de campo, ok? Porque não dava para a malta parar a sociedade toda. Eu julgo que vocês saberão que na Suíça o serviço militar é feito mais ou menos desta forma. É de ano sim, ano não, se não me engano. Toda a gente passa por isto, faz 1 ou 2 semanas de treino militar, ok? Nós aqui usaríamos isto, só que não para treino militar. As infraestruturas, como eu disse, já existem. Nós temos um porradão de quartéis espalhados pelo país e de instalações militares que estão um bocadinho às moscas. Tem lá a malta que foi voluntária, mas como podem imaginar não há assim tantos voluntários como isso. Portanto, a nossa tropa, eu não sei mais ou menos, sei que o orçamento para a defesa são mais ou menos 2 mil milhões de euros por ano, que dava perfeitamente para financiar isto. Aliás, eu diria que só um submarino daria para financiar isto. Mas pronto, temos as infraestruturas, esses militares seriam aproveitados
porque seriam eles que organizariam a logística dentro dos quartéis e seriam eles que dariam a parte de disciplina, porque eu acho que também é importante que a malta nestes internamentos ou nesta academia de cidadania tivesse alguma disciplina. Podíamos aproveitar também as populações desempregadas para fazer trabalho lá, okay? para ajudar na parte logística. E depois a parte gira é que, em vez de haver formação militar, nós íamos usar todos os mecanismos que, entretanto, temos aprendido sobre como passar informação e passar conhecimento, como isto que nós estamos a fazer hoje. Vocês imaginem que durante 3 meses estão enfiados num quartel em que acontecem coisas como esta. Vai lá malta como eu e outras pessoas, que eram pessoas mais interessantes, falar sobre coisas, meter-nos todos, passar-nos informação, passar-nos conhecimento, ensinar-nos a pensar, ensinar-nos a interpretar por nós as coisas. Okay? E imaginem as dinâmicas que se criam no meio disto. Podem-se fazer workshops de tudo e mais alguma coisa, pomos as pessoas em contacto com a cultura, pomos as pessoas em contacto com a arte, deixamos as pessoas intervirem também, fazerem elas próprias coisas, saírem completamente do seu mundo e verem as coisas de outra maneira. Fazia parte de visitas, já se falou aí também, visitar museus, visitar mais museus e essas coisas, ok, fazia parte deste treino, visitar museus, ir a peças de teatro, enfim, era tipo uma injeção de cultura e de conhecimento obrigatória. Inclusivamente falar de política, porque nós portugueses, mais uma vez, estou a extrapolar, mas a verdade é que, ou a intrapolar, mas a verdade é que nós todos somos políticos, isto que nós estamos a fazer aqui hoje é política. Já alguém dizia que o homem é um animal político e, de facto, enquanto vivemos em sociedade, não há outra forma de o fazer. A política não é uma coisa má. Nós temos maus políticos a fazer má política, mas a política é uma coisa boa e, se for entendida como isso, nós fomos as pessoas mais participativas, as pessoas mais a pensarem no seu destino e menos à espera que alguém as lidere, e mais a pensarem como é que podem ajudar também a fazer alguma coisa. Ou seja, o que eu vejo é que isto ia ser um bocadinho como foi a minha experiência de 5 semanas na clínica, e eu não sei se está aqui ainda alguém que tenha passado pela tropa. Eu safei-me, passei à reserva territorial, estávamos safos, mas a verdade é que estas pequenas coisas, essas 5 semanas que eu lá passei, e toda a gente que eu conheço que foi à tropa, traz lá uma experiência de vida. Aquilo mudou as pessoas de facto para sempre. Okay? Eu fiquei mudado com o meu pequeno internamento. Epá, imagino malta que tenha feito a tropa, vem de lá com N histórias, com amigos para toda a vida, com uma experiência que de facto os mudou. E eu acredito que um esquema deste género podia de facto transformar-nos num dos povos com mais valores, mais cultos, e dificilmente gente culta e informada se deixa desgovernar por chicos espertos que fazem o que querem de nós. Okay? E é isto. Obrigado.